Muito boa tarde a todos. Hoje apresentamos o quarto vídeo na série Segredos da Literatura Fantástica, onde trataremos sobre como reduzir o número de personagens de acordo com sua relevância. Eu começo esse capítulo falando de um ponto negativo que apresentei numa análise do livro Vera Cruz, Sonhos e Pesadelos, feita nesse mesmo blog algum tempo atrás. Uma das críticas que eu fiz àquele livro era o excesso de personagens desinteressantes, que serviam basicamente como arquétipos e não exatamente como pessoas. Os arquétipos não são necessariamente ruins para a escrita, mas eles devem servir primariamente como ponto de partida e não como início, meio e fim na concepção de um personagem. É preciso rechear essa massa que é formada pelo arquétipo. Não existe um número fixo de personagens num romance de fantasia, mas o autor deve fazer um balanço da influência deles na trama e então ir cortando os que são desnecessários, quase como o departamento de recursos humanos de uma empresa. Entretanto, alguns autores podem sentir dificuldade ao fazê-lo porque percebem que determinados personagens possuem pontos fortes e outros possuem pontos mais fracos, mas ainda tem algo interessante neles. Felizmente, existe um, dispositivo interessante para contornar esse problema. Uma alternativa interessante é unir características relevantes de personagens diferentes, a fim de conceber um terceiro personagem com base naquela. Eu vou dar um exemplo rápido. Imagine que você tem aquele personagem trágico e o outro personagem que serve como alívio cômico, mas você sente a necessidade de cortar um deles. Por incrível que pareça, é possível unir essas duas figuras numa só. Imagine que o personagem usa de bom humor para tentar lidar com algum trauma, por exemplo. Eu vou dar um exemplo na cultura pop de personagem que foi feito com base numa amálgama. Luke Skywalker, da série Guerra nas Estrelas. Nos roteiros originais de George Lucas, Luke Skywalker era um general idoso muito parecido com o Obi-Wan aparece no episódio 4. E havia outro personagem chamado Anakin Starkiller, que fazia o tipo jovem, impetuoso, muitas vezes descuidado e valente até o talo. O George Lucas fez uma fusão desses dois personagens a fim de conceber Luke Skywalker e tirou a parte do velho general e usou como base para Obi-Wan Kenobi. Assim como não existe limite de personagem para uma história em fantasia, também não existe limite de como pode ser feita a fusão de personagens. Você pode combinar a característica de 2, de 3, de 4, vai seguindo. Conforme você vai escrevendo a história, a necessidade de diminuir ou aumentar o número de personagens vai surgindo também. Esse foi o áudio de hoje, meus amigos. Pegue seu lápis ou seu caderno ou seu computador e mãos à obra.